André. Fala, Bruno. Muito bom. André, tá chegando a tua hora, hein? Preparado? Primeirão, feliz aí. Nossa, muito legal. A live de hoje tem uma série de surpresa, cara. Tu vai ficar bolado. Fala, Stephanie, minha lindinha. Tô aqui só aguardando a sua solicitação, aguardando esse povo aí entrar. Isso aí, André. Hoje você vai ver que essa menina vai dar um show. Deixa eu aceitá-la aqui. Vamos lá, Stefano, João Pedro, Valéria, vambora. Fala, minha Noite. linda. Tudo bem? Como é que você tá? Olha a expectativa grande aí, hein, pessoal, ó. Ai, que bom. Tudo bem com você? Ah, tudo certo. Mais um dia abafado, você não tem noção. É. E aí minha mãe, né, do jeito mãe, não, vamos chamar todo mundo pra ver. Aí ela Ai, foi que bom. a médica, aí o mãe vai começar, ela vindo correndo. Ai, foi muito bom hoje. Ai, que bom. Vambora, pessoal. Márcia, vai vendo seus convidados aí. Márcia, tem uma galera aí bacana aí, ó. Te aguardando aí. Minha mãe pra entrar na... Deixa... Oi? Minha mãe pedindo ajuda pra entrar na live, fofa. Ai, que bom. Já tem mãe do Ravi. Gente, que bom. A Liz, você conhece, né? Quem? Sabe? Liz, a responsável do... Tá falando ali para mim por WhatsApp. Como é o nome do seu amigo aí? É Ravi ou Ravi? Ah, Ravi. Ravi, a mãe dele. Vai entrar daqui a pouco, tá me Ravi, mandando uma mensagem. Tem um contato dela, estou conectada com todo mundo, minha filha. exatamente. Mas o Tá Ravi sempre vendo? lá no Tá SESI. falhando um pouquinho sua voz. Fala aí de novo. O Ravi, você lembra dele lá no SESI? Claro que lembro, de vez em quando a gente se fala, muito legal. Pessoal, muito obrigada. O pessoal que está entrando, uma noite assim incrível para vocês. Sextou. E aí, Stephanie, eu tenho uma novidade. Tem mais uma convidada hoje, gente. Tem uma convidada linda, que eu estava conversando com ela. Ela hoje veio passar um dia aqui na minha casa comigo. É uma sobrinha do coração. E eu perguntei a ela, hoje, eu amo fazer essa pergunta para todo mundo, né? Perguntei para ela assim, qual é o teu sonho? Aí ela olhou para mim e disse assim, tia, fazer uma live. E eu disse para ela assim, bom, eu posso te ajudar, não vai ser bem, né, você fazer uma live, mas eu posso te ajudar. Vou te deixar participar da abertura da minha live. Gente, ela se preparou toda, ela está prontíssima, maquiadésima, linda. Então, olha só que surpresa bacana essa menina. Coloca aí. Qual que é o seu nome? Fala! Fala, líder. Peraí, gente. Já ela vai contar tudo para vocês, vai roubar um tempinho. Bota aqui, Du. Vamos lá, fala. Fala, líder! Olha só, fala, líder. Ainda quer falar, quer abrir falando, fala, líder. É. Vamos lá, dá um oi aí pro pessoal. Oi! Qual o seu nome? Alice. Alice, quantos anos? 8. 8. Alice tem 8 anos, mas Quantos é anos uma... ela tem? Quantos anos ela tem? Eu tenho. Eita, se você prometer que vai perguntar só para ela, não vai me perguntar, eu deixo você ficar na live inteira. Tá bom. Pode perguntar só para ela, vai. Tá. Quantos anos você tem? Eu tenho 17. Ah, tá. 17 anos, viu? Quê? Tá falhando um pouquinho, o Stephanie, acho que é o teu microfone. É, pode ser. Não, eu falei que tá pertinho de 17 para 8 anos. Ouviu? É, bem pertinho aí as duas, ó. Mas fala aí para eles, você queria falar mais uma coisinha pro pessoal.
Olha lá, a Valéria mandando um recadinho para você. Oi, Alice, que linda, viu? Essa é a Alice, ó. O que você ia falar para eles? Que você tem o quê? Um Instagram novo, né? E o que mais você tem? Seu É... canal? Meu canal no YouTube. O que você faz lá no YouTube? Fala para eles. Eu brinco, eu cozinho. Ela cozinha, faz coisas maravilhosas, Sim. não E é? fala aqui que você tem que falar. O que mais ela notou, gente? Olha aqui, o que ela tem que falar. Agora eu esqueci. Aí, Ah, tá. Do aviãozinho. Ah lá, ó. A Alicinha tá te mandando um beijinho, tá O te Bruno. assistindo lá, ó. tá? Aí, Gente, vou ela já, mandar o público dela, isso não vale. Ela tá roubando o nosso Ibope, Stephanie. Não, Pode, ela olha. é a estrela desse show. Ela é a estrela. Eu acho que eu vou escrever pra Alicinha aqui. Não, agora não. Depois você escreve. Depois você escreve. Tá bom. Gente, olha só. Isso aqui não tem preço. Isso é demais. A gente tem que olhar mais para essas crianças. E a Alice é uma menina que é uma sobrinha do coração, que eu sou Eu vou mostrar apaixonada. meu look, né? Ah, ela quer mostrar o look dela, gente. Pode mostrar. Peraí, vai. Ela quer ficar em pé. Cuidado, só não pode ter nenhum acidente aqui. Olha o look dela, gente, olha. Que linda. Ela é toda produzida. Aí a calça acho que não vai aparecer, não. Ah, ela quer mostrar até a calça Tá toda. aparecendo. Não aparecer. Pronto. Agora vai lá, que agora é com a tia, tá? Beijo. Obrigada, Fofa. Alice. Gente, ela é muito linda, mas a Alice tem um canal com receitas lá de vez em quando ela vem para cá e me pede para fazer alguma coisa com ela e a gente dá maior apoio, porque realmente ela... Não, e muito comunicativa Incrível. ela já. Demais mesmo. Muito bacana. Pessoal que entrou aí, ó, muito obrigada. A live hoje é com a Stephanie, essa menina maravilhosa que eu conheci num trabalho em que eu fui fazer no SESI em Resende no ano passado. E ela foi... Pode ser. Ela foi uma pessoa, uma daquelas que todo evento no final fica aquela galerinha para falar comigo, né? E ela e mais um casal de amigos ficaram por último lá na fila. E eu vou falar para vocês, bagunçaram comigo, porque a gente começou a conversar num nível que eu falei assim, olha, quero você perto de mim, quero caminhar com você, vamos fazer alguma coisa juntos. E comecei a sonhar com aquilo e a gente tem sonhos aí para poder colocar em prática. E hoje está aí na telinha, dividindo a telinha comigo. Sim. E eu estou muito orgulhosa. A live é sua, então domina, vai lá, fala um pouco da tua experiência, que é encantadora. E eu quero convidar essas pessoas que estão aí, dispare esse aviãozinho aí agora. E chamem outros jovens, outros adolescentes, porque essa menina tem uma história linda, sabe? Para poder contar e que com certeza vai catucar aí o que está adormecido lá dentro de muitos jovens, tá? Seja bem-vinda à minha live, vamos lá. É contigo agora, vai lá, detona. Rita, só perguntar, o som tá de boas agora? Tranquilo, agora tá. Deixa eu me apresentar Vambora. pro pessoal. Prazer, gente. Me chamo Stephanie Moerbeck. Eu tenho 17 anos e como a Rita disse, né, a gente se encontrou, que ela foi fazer uma palestra motivacional lá na escola SESI. Eu estudei no 2º ano lá. E aí, tem o pessoal do SESI aqui me vendo. Amo vocês, pessoal. Legal. E aí ela contou a história dela, super impactante. A gente adorou essa história, a gente conversou depois. E aí você disse do treinamento que você levava os jovens, né, no treinamento nos Estados Unidos. Eu falei, cara, eu tenho que participar disso, porque eu estou sempre procurando me capacitar mais nessas áreas. E aí eu lembro que depois que o pessoal saiu, né, que ficou só a gente, eu cheguei em você, não sei se você lembra que eu falei assim, prazer, me chamo Stephanie, gostei muito de você, eu tenho certeza que você vai adorar me conhecer. E aí, né? E aí a gente começou a conversar depois, enfim,
foi maravilhosa a nossa conexão. E a gente começou um monte de projeto para fazer. Infelizmente a pandemia deu uma atrasada, mas vai Uhum. acontecer. Isso aí. Então, gente, deixa eu explicar um pouco do que eu faço nesse meio empreendedor. Aos 15 anos, eu comecei a me capacitar mais nesse meio empreendedor, porque uma pessoa começou a fazer, minha família, a gente não era do ramo de empreendedorismo, né? Foi uma pessoa que veio e nos mostrou esse mundo. Então, meus pais, nesse novo ciclo, entraram e eu junto comecei a observar tudo. E aí eu Uhum. era muito curiosa e comecei a ver tudo isso e me apaixonei, né? Eu fiquei, caramba, é totalmente diferente do que a gente normalmente vê, ouve se falar, Uhum. né, nos dias Uhum. comuns. E aí, a gente, aqui em casa, a gente sempre tem essa vontade de um ajudar o outro, sempre conversar e se apoiar. E aí, às vezes, eu ia conversar com alguns amigos e a fala deles era diferente, ou eu tinha o pensamento diferente da maioria. Eu ficava, poxa, mas por que as pessoas não conhecem esse lado do jeito que eu vejo? E aí, em 2000 não sei, 2017, 2018, eu falei pro meu pai, pai, eu quero criar, eu já tinha treinado, me capacitado um pouquinho mais, eu já tenho 3 certificados nessa área de liderança, enfim, eu sempre procuro me Uhum. capacitar para ter autonomia no que eu falo. E aí eu falei, pai, eu queria montar alguma coisa com meus amigos, que eu pudesse falar para eles um pouco de como é isso, de como é empreender, e que tem várias. E você pode empreender em qualquer área da sua vida, sabe? Não é algo de 7 cabeças. Aí meu pai curtiu a ideia, também eu tinha o quê, 15 anos, ele topou, eu falei, pai, eu não quero que você me ajude em nada, só me ajuda a ter um local para eu juntar os jovens e o resto deixa comigo. Aí, beleza, a gente tinha um local que a gente costumava usar, e aí eu marquei e comecei a chamar jovens para conversar e bater papo. E na empresa da qual eu trabalho, as pessoas, eu já tenho, vamos dizer, com toda a humildade do mundo, um respeito. Por conta da Uhum. minha idade e do que eu falo, as pessoas às vezes, né, eu tenho respeito por eles, têm respeito por mim. Então, a gente sempre foi, eu fui muito próxima de adultos, sempre tive muitas amizades adultas, assim como eu tenho com meus amigos. E aí, muitas pessoas, muitos pais começaram a chegar em mim, depois que eu comecei a ter mais autonomia para dar fala sobre empreendedorismo e como eu gostava disso, a pedir ajuda para, de verdade isso, a pedir ajuda para falar com o filho. Chegava assim, Stephanie, fala com meu filho, porque ele não está muito interessado, ou, meu filho está meio perdido, ele não sabe o que ele quer fazer. E eu fiquei, gente, mas eu não sei, eu não entendo nada disso, tipo assim, sabe? Eu não sou coach, não sou palestrante. E aí me surgiu essa vontade ainda mais de ter esse bate-papo com jovens para eu ir dando dica para eles e eles me passando o que eles também acham, entendeu? Por isso que surgiu o Futuros Águias, que é o grupo que estourou muito, que toda sessão, né, sessão reunião, todo mês tinha 40, 50 jovens, muito São Paulo, Rio, Niterói, Suzano. E aí eu comecei a achar aquilo muito impressionante, porque eu não tinha essa visão que ia estourar tanto. Eu achei que era Uhum. foi algo que eu imaginei que eu queria que crescesse, mas eu não sabia que ia explodir tanto assim. E, poxa, 50 jovens reunidos, para mim, é uma conquista, sabe? E aí sempre foi muito divertido, muita dinâmica. E como é uma jovem falando para outro jovem, a linguagem fica muito mais fácil, não é? Com Sabe? certeza. Quando você. Até eu, quando às vezes eu escuto um adulto falando e eu não consigo entender muito daquilo, talvez ele tenha experiências que eu não passei, sabe? Ele Uhum. tem uma fala que eu não, pesada, que eu não entendo. Então eu aprendi conversando com essas pessoas, a pegar Uhum. aquela fala, adaptar na minha entender e passar para os jovens. E aí, com toda a humildade do mundo, sempre eu nunca ensinei ninguém. Eu sempre falo isso. Eu simplesmente converso, porque às vezes eu acho que eu não sei muito, mas às vezes o pouco que eu sei e que a maioria não tem conhecimento, para a maioria é muito. Entendeu? Às vezes é aquilo que faltava para eles tomarem conhecimento, e assim como eu, um dia alguém falou e
aquela fala me fez procurar mais desse mundo e me interessar, Uhum. talvez esteja faltando para aquele jovem, sabe, despertar. Uhum. E eu sempre Uhum. falo, não é para você mudar o seu sonho, sabe, fazer loucura, porque eu acredito de verdade que você pode empreender em qualquer área. Assim Isso. como hoje em dia você tem que empreender é inovar, Uhum. sabe? Isso. Desde um médico, um comerciante, manicure, tudo é um Uhum. empreendimento, sua network, né? E é isso. E aí o Uhum. pessoal curtiu muito. A gente fez várias vezes as reuniões, sempre Uhum. uma sintonia muito legal, sabe? Não é aquele negócio forçado. Não sei, tipo assim, o jovem vai lá para ficar escutando. Eles realmente queriam, sabe? Uhum. E essa atitude de uma jovem também querer tomar partido e ajudar os outros acaba sendo um exemplo. E o que move as Uhum. pessoas não é, às vezes, não é a fala, é exemplo, né? É resultado. A maioria, elas não te escuta, motiva, mas o que ela quer mesmo é que você mostre resultado para ela acreditar. Então, por isso que Uhum. eu procurei sempre estar mostrando, né, fazendo minhas próprias conquistas e graças a Deus sempre deu muito certo, sempre tive Uhum. os meus amigos maravilhosos, sempre me apoiaram, estão aqui hoje na live, lindos. E eu acho isso muito interessante, sabe? Esse bate-papo. E Uhum. você também, o trabalho que você faz, por isso que eu me interessei muito Uhum. pelo seu trabalho, porque você lida principalmente com os jovens, né? O Uhum. que você faz. É um E público que eu amo trabalhar, é esse público, muito em é, função da minha história de vida, né? uhum, O que foi essa fase da minha vida. E desde lá nossa, quando achei que estava tudo perdido, de repente a coisa começou a funcionar e eu falei, caramba, por que que ninguém nunca me falou que poderia ser assim, né? uhum. E aí eu falei, não, cara, a minha história tem que mudar e a minha história só vai mudar e só vai me atender quando eu estiver conseguindo ajudar outras pessoas a mudar a sua história também. E por isso é que eu embarco nessa aí Aham. com os jovens e eu tô amando, vai lá, hoje eu quero te ouvir. Não, sim, eu gostei muito da sua. Que você trabalha com jovens, de você Uhum, apoiar os jovens. Tipo, você falou que é a sua missão, né? Lidar, ajudar os exatamente. jovens. Eu É para isso que eu acordo todos os eu dias. acho muito bom isso. E você entrou num assunto que eu sempre gosto de conversar com meus amigos, que é que você não conhecia, né? E aí você não Uhum, sabia que tinha esse mundo. E às vezes eu penso isso. Eu estudei em muitas escolas. De falar, Rita, eu uhum, estudei em umas 8 escolas, porque desde pequena eu sempre fui muito. Eu gostava de mudar, não sei por quê. Eu gostava de mudar de escola, sério. Eu mudava e depois voltava para a escola de novo, mas no outro ano eu gostava de fazer amizade. Como eu sempre tive essa facilidade para fazer amizade, uhum, eu achava muito divertido. E aí, eu sei que dessas 8 escolas, só falar de empreendedorismo e apoiar foi só em duas, que foi o SESI, que tinha aulas, uhum, né? E o Aplicação, que também tem projetos de empreendedorismo. uhum, E eu ficava pensando, poxa, né, quando eu comecei a ter maioridade, eu uhum, ficava, poxa, por que só 2 escolas trabalham isso, sendo que é tão importante atualmente? Hoje o uhum, mundo funciona a favor disso, de empreender, né, de você estar sempre uhum. inovando no seu trabalho. Alice, prestando atenção, que fofa. Tá. E aí, eu até conversava com o coordenador ou com, Uhum. deixa eu pensar, qual que é o nome? Perfeito. Não, é coordenador e diretora, né? Para Uhum, poder apoiar mais o uhum, empreendedorismo, inovar. E graças a Deus, o SESI sempre foi uma escola muito boa e trouxe você para conhecer a gente e a gente uhum, conhecer você, foi muito legal. Mas, e na aplicação também, uma ótima escola, eles apoiam muito o empreendedorismo. A gente tem professores lá que eles apoiam muito a gente, de verdade, fazem muito uhum, pelos alunos, sabe? E aí, eu sempre. Olha, eu não vou falar que eu sempre empreendi, né? Que eu nem sabia o que significava isso. Mas desde uhum, pequenininha, eu tinha uma facilidade muito grande de comunicação com as pessoas.
E eu lembro que eu sempre fui muito atentada na escola. Eu confesso isso pra você. E aí, quando eu era pequena, eu lembro que a primeira vez que eu comecei a mexer com isso foi que eu via material no chão, assim, e eu pegava pra Uhum. revender pros meus amigos. E eu não sabia o significado de dinheiro, tipo assim, quanto que valia, sabe? R$ 2 pra mim era muito. Isso eu tinha uns 10 anos. Só que eu achava muito legal essa de pegar não, achar assim no chão, às vezes quebrado, lápis quebrado, coisa assim. Mas meus amiguinhos me davam 10 centavos, sabe? R$ 1 naquilo. Eu ficava, cara, que legal isso, muito interessante. E aí Uhum. teve até uma outra época na minha escola, nessa mesma escola, que você vê como é que eles me amavam. Que eu lembro que foi a proibição da venda de chiclete na Uhum. cantina. E aí e aí o pessoal começou a ficar, vendia muito Babalu, e o pessoal começou a ficar meio intrigado, tipo, poxa, a gente quer Babalu e tal. Aí eu falei, então tá bom, eu vou comprar. Se eu comprar Babalu, vocês compram de mim? Aí eles falaram, compra. Aí beleza, fui eu e minha mãe tá de prova. Foi eu e ela na lojinha aqui, compramos 2 caixas de Babalu. Uhum. Levamos lá pra escola, aí tava tendo o tio da cantina, e a gente era tão Uhum. inocente que a gente foi vender na cantina. O tio da cantina ali e a gente no cantinho aqui, e a gente, tipo assim, colocou o preço sem noção nenhuma nos preços. 50 centavos, 20 centavos, cada hora um vendia pro outro diferente. Aí eu chamei Uhum. 2 amiguinhos, falei, ó, vocês me ajudam, porque eu não sou boa em matemática, eu não sei mexer com conta, eu vendo e vocês cuidam do caixa. Aí eles, beleza. E aí aquilo foi tão engraçado que veio um pessoal do ensino médio comprar, a gente vendeu as 2 caixas, resumindo. Uhum. Juntamos dinheirinho, eu achei que ia dar, a gente usou, eu investi, né, investi ali R$ 10 para comprar as Babalu, e eu sei que deu lá uns 25, R$ 30 de lucro, assim. E eu falei, Uau. caramba! Que eu tô rica, sabe? É tão fácil assim pegar e vender. Aí eu lembro que eu fui dar o dinheiro pros meus amiguinhos, que eu ia dar R$ 2. Aí eu falei assim, poxa, eu vou dar mais, que eles me ajudaram muito. Eu dei R$ 6 para um, R$ 6 para outro. Eu falei, o resto eu vou comprar tudo em caixa para poder vender mais Uhum. Babalu. E aí, só que infelizmente, o tio da cantina viu. E aí no Uhum. outro dia, a gente foi pra escola e tava com placa na escola inteira falando que tava proibido a venda, né, comercializar produto dentro Uhum. da escola. Aí acabou que, né, tivemos que fechar esse Uhum. sonho, mas foi muito Nossa. divertido. Sério. Oi, Stephanie, eu queria que você falasse, me chamou a atenção a questão da mudança de escola, né? Uhum. 8 vezes você ir em busca dessa questão aí que você achava que faltava e eu quero mais, enfim. Como é que a sua família lidava com isso? Mudar de escola numa idade tão, né? Imagino, 8 vezes Uhum. aos 17 anos, então, Uhum. Fundamental 1, 2, por aí afora, você já estava pedindo para mudar de escola. Como é que seus pais tratavam isso com você, como líderes, né? Seus líderes, como é que eles aceitavam facilmente? Você tinha que convencer? Era uma iniciativa dele? Era sua? Aham. Fala um pouquinho sobre isso. Tá. Olha, desde pequena realmente eu mudo. Eles Uhum, nunca falaram assim, poxa, Stephanie, não, tá, não vou mudar você, continua nessa escola. uhum, A gente, na verdade, meus pais sempre passaram muita responsabilidade aqui para casa, uhum, principalmente por eu ser a mais velha. Eles sempre cobraram muito da gente essa maturidade, uhum, lidar com as coisas, ter uhum, uma comunicação, saber se comunicar com os outros. E também é algo que a uhum, gente, a gente também nunca achou que eles estavam sendo rígidos, porque a gente gostava. uhum, E essa questão de mudar de escola foi mais meu, sabe? Eu eu gostava de ficar na minha escola, só que a minha amiguinha, eu lembro a minha amiga, minha melhor amiga, Kailane, ela falou: "Poxa, Stephanie, queria que você viesse estudar comigo aqui e tal". E aí eu falava: uhum, caramba, vou conhecer, porque eu queria ser, além de ser amiga dela, eu queria conhecer as outras amigas uhum, dela. E aí, na inocência, e minha mãe, ela até falava às vezes, Steph, você não quer ficar nessa escola, começar tudo de novo? uhum, Mas eu nunca vi problema em me comunicar com os outros, entendeu? uhum, E aí meus pais, eles até perceberam que isso era uma iniciativa que eu acabava conseguindo muito mais amigos, sabe? Começar a criar esses uhum, laços. Tanto é que eu estudei aqui em Resende, aí depois eu mudei, estudei uma vez em Caraguatatuba, aí uhum, lá eu estudei em 2 escolas, depois voltei. uhum, Então, é uma iniciativa minha, mas que teve apoio dos meus pais, sabe?
Meus pais sempre Uhum. apoiaram muito essas decisões e essas tomadas de responsabilidade. Ainda mais quando acontece alguma coisa, acontecer, aí eu falo assim: "Ah, não, mãe, eu acho que não vai dar certo, eu não tô me dando muito bem com o pessoal". Aí eles falam assim: "Olha, você decidiu, você tomou essa escolha e vamos lá, toma uma solução. O que que tá acontecendo? Seus amigos, você não tá conseguindo se resolver". Então eles tentavam implantar em mim essa sensação de eu tentar achar a solução do problema, sabe? E resolver. Às vezes era porque eu era muito inocente, e aí conversar, era só Uhum. conversar com meus amigos. Mas sempre tentaram fazer eu pensar, sabe? Sem eu seguir o padrão, assim, eles resolverem pra Uhum. mim. Então era Uhum. eu tinha que pensar o que estava acontecendo, e aí se precisava de ajuda, eu chegava neles. Mas Uhum. sempre eu tomando essas iniciativas, sabe? Uhum. Ai, por isso que eu Nossa, gosto. é muito legal ouvir isso de você, uma jovem como você, porque empreender também é isso, né? É você aprender a resolver um problema, buscar uma solução. E a gente precisa passar essa visão mais ampla, porque as pessoas costumam associar só a questão ali ligada à empresa, a um produto. É, Se eu não tiver, eu não, não estou empreendendo. não. E eu toda hora estou falando e preciso falar sobre as 10 habilidades mais solicitadas pelas empresas, né, a partir de 2020, habilidades essas que foi trazido para a gente pelo o Fórum Econômico Mundial já desse ano, né, enfim, fruto de uma pesquisa, e a primeira habilidade, a número uma, que vai ser mais exigida é resolução de problemas complexos. E a gente Uhum, percebe que começa lá na idade inicial, nas séries iniciais, quando você fala assim, nossa, eu falava para eles, com certeza você conseguia convencê-los, você tinha argumento que eu falo muito isso, né? Mas meu pai não deixa, minha mãe não deixa, ou também o contrário, quando vem parte dos pais, né? E às vezes de uma forma que não é nem um pouco assertiva, essas uhum, mudanças e quem decide sou eu, não importa, é isso que eu quero. uhum. E muito legal ouvir você falando e saber que é isso aí. É, não, principalmente o Futuros Águias, que, né, foi o grupo que a Uhum, gente reunia, a gente não, eu nunca implantei neles a ideia uhum, de estar ali para conseguir trabalho, entendeu? Foi uhum, sempre as ações que você deve tomar conta do, tipo assim, o empreendedor, ele toma ações diferentes, sabe? Inovação é uma delas, sabe? uhum. Tomada de decisão, se autodesafiar, sabe? Isso. Essa essas ações que muitos jovens, Uhum, às vezes, eles falta só alguém explicar para eles, sabe? Falar assim, olha, você uhum, pode fazer, você pode resolver isso. E uhum, aí era muito divertido por causa disso, entendeu? A gente explicava isso tudo, fazia dinâmicas, e aí tinha até uma dinâmica muito legal, uhum, que era assim, tinha que passar a caixa, para cada um pegava a caixa. A música parava. Aí uhum, da pessoa que parou, ela podia escolher se ela abria a caixa, passava uhum, a caixa pro da frente, ou ela não queria que ninguém pegasse a caixa. E uhum, aí, só que ela não sabia o que tinha dentro da caixa. E eu falei, olha, pode ter uma prenda, isso pode ter que fazer alguma coisa aqui no palco, me falar, e ninguém gosta de me falar no palco. E uhum, aí, tinha gente que não gostava, passava pro próximo, e tinha gente que aceitava. E isso é interessante porque uhum, a pessoa, ela não se sentia, às vezes, com essa ela não queria pegar essa responsabilidade, sabe? Esse uhum, desafio. E aí, quando ela abria a caixa, se ela aceitava, era um bombom. Era algo simples, mas para uhum, você ver essa tomada de ações, criatividade, sabe? É muito legal no uhum, meio dos jovens. muito, E eu muito. comento muito com meus amigos sobre, hoje em dia, é meio fama no nosso meio de adolescentes e tal, às vezes ser muito negativo, focar muito no negativo. Não sei se no mundo dos adultos é assim, Uhum, mas porque hoje em dia os jovens, né, eu sou mais jovem, a gente às vezes prefere falar
algo negativo do que tá acontecendo, algo negativo Uhum. sobre a gente, do que algo positivo, sabe? E Isso. aí, eu não sei se tem pessoas que às vezes é para conseguir like, tem pessoas que realmente estão mal e elas não sabem como passar por aquilo, e é uma forma de desabafo, sabe? Mas eu sempre Uhum. fiquei pensando, poxa, por que que você também não compartilha as suas conquistas ou alguma coisa boa sua, sabe? Eu acho engraçado porque eu não sou profissional no futebol, mas eu Uhum. sou boa. E aí Legal. eu sempre falo, poxa, eu acho que eu jogo bola bem, assim, né? E Uhum. teve uma vez que uma amiga minha falou, poxa, Stephanie, mas pra que você tem que ficar falando que você joga bola bem, sabe? Por quê? Você tá querendo se achar? E eu falei, poxa, não, do mesmo jeito que eu assumo que eu sou mal no vôlei, Uhum. eu assumo que eu sou boa no futebol, por exemplo. E às vezes Uhum. essas ações assim fazem a gente pensar de forma diferente, sabe? Com E, certeza. e o meio que a gente convive também, eu conversando com meus Uhum. amigos ali, eu até falo, gente, pô, negatividade toda hora é chato, né? Aquela pessoa que reclama toda hora. Óbvio que a vida não é perfeita, né? A gente tem os Uhum. momentos, mas sabe, às vezes dá umas falas diferentes em vez de ficar reclamando toda hora, é uma coisa chata. E é um hábito que a gente tem no meio dos jovens, muito normal hoje em Uhum. dia, que poderia ser mudado, sabe? E se a pessoa ela gostasse e se entretesse mais nesse lado do empreendedorismo, do empreendedorismo, Uhum. ela ia ver que a gente passa por momentos difíceis, a gente também não vai mentir que a vida é perfeita, mas que a gente às vezes tende a pensar mais no positivo, é que ela fala, ai, vamos ser sempre positivo. Pensar mais no positivo do que às vezes focar Uhum. naquilo, no negativo, né? Minha mãe sempre fala, o que foca expande. Você Isso. ficar Isso focado aí. muito naquilo, Isso aí. você tem, eu até, meu professor de sociologia tá aqui, ele vai falar, eu acho que é Nietzsche, eu esqueci o nome do homem, mas ele falou assim: se você olhar pro buraco ou pro abismo, o abismo olha de volta. É Isso mais aí. ou menos isso que eu acho, entendeu? E são esses pensamentos assim que eu tento compartilhar com meus amigos e que faz uma diferença, sabe? Que eu não Uhum. sei, não tenho autonomia, eu não sou, né, eu não tenho uma faculdade, mas o Uhum. pouco que eu vou aprendendo e que às vezes eu procuro, se a pessoa ela quiser escutar um pouco e ali juntas a gente entrar no consenso, eu aprendo com a pessoa, às vezes eu aprendo muito com meus amigos, e eles conseguirem pegar alguma coisa de bom na minha fala, tá ótimo, sabe? Essas tomadas assim de fala, de Uhum. comunicação que faz toda a diferença, eu acho. Uhum. Nossa, eu tô amando aí, eu tô curtindo os comentários, tô vendo aqui, tá? A gente não tá, não dá pra gente parar aí, mas continue se posicionando aí, falando que muito legal. E Stephanie, não sei se, deixa eu ver aqui, tem uns comentários aqui bem interessantes. Eu não sei o primeiro nome, mas é Alves. Parabéns, Stephanie. E as colocações dele, assim, tem tudo a ver, e Alves. isso. Ser bom é fazer aquilo que gosta, com amor, e É. realmente é interessante. Às vezes as pessoas me questionam, você já me ouviu falar, e quando eu encaro uma galera e eu faço isso com independente do tamanho do público, às vezes quantas vezes já aconteceu quando eu vou para essas cidades que distante, nossa, de você pegar, nem todas as cidades a gente consegue ir de avião, então às vezes eu ando 10 horas de ônibus, às vezes assim, passa a noite na estrada e as pessoas olham e dizem assim, mas meu Deus, o que te move fazer isso? O que me move é chegar lá e olhar para aquela galera que às vezes é uma escola que, nossa, eles ficam ali esperando aquela pessoa que vai chegar lá e vai fazer uma palestra, vai bater um papo, aí você chega, começa o primeiro grupo, daqui a pouco aquilo vai aumentando, aumentando, aumentando. Já teve escola de pessoas ficarem assim, sem nenhum conforto para poder assistir, Uhum. para poder atender, que só podia ficar um dia naquela cidade. E aí eles dizem assim: mas como que você consegue isso? Simplesmente eu faço aquilo que eu amo fazer. É, Ser mas. aposentada para mim é isso, sabe? Fazer todos os dias Uhum. aquilo
que eu amo fazer. É eu fazer aquilo que eu amo fazer quando eu quero fazer. E eu quero todos os dias. Porque eu acredito muito no potencial de vocês, dos jovens. E extremamente assim. E por isso me encanta e eu penso que pode ser diferente sim, que a gente tem que trabalhar sim com eles, que a gente tem que dar atenção sim, que a gente tem que mostrar que existem pessoas como você. Em cada live eu estou trazendo alguém da minha equipe ou não, e enfim, eu quero muito que você vá com a gente fazer essa formação lá fora, como jovem ou como adulta. Eu não sei quando você faz 18 anos, mas ou como jovem ou como adulta, eu quero caminhar com você. E a gente precisa sonhar junto, a gente precisa dar oportunidades. É assim que a gente muda o mundo. O Sim. mundo. Eu faço sempre um convite aos pais, quando eu estou falando para eles, e esse meu programa é liderança familiar, exatamente porque o que eu mais amo fazer é dizer assim, ó, você quer mudar o mundo? Começa dentro da sua casa. Começa dentro da sua casa. Você tem essa força de encarar tudo isso e esse teu desejo de fazer a diferença, de... Cara, o John Maxwell, quando criou esse programa agora, foi pensando exatamente assim. No nosso depoimento, no fruto do nosso trabalho com os jovens, aqui no Brasil, brasileira, só tem eu, tem a Vicky, que ela é uma americana que hoje não, ela já mora aqui no Brasil, no Pernambuco, há muito tempo, e também faz um trabalho lá. E ela, assim, a gente diz, cara, imagina, jovem falando para jovem é o caminho, e a gente tem que preparar vocês e tem que mostrar, sabe? E eu estou assim, muito feliz de você ter aceitado o meu convite, da gente estar aqui nessa telinha e você poder falar. Agora me diga, a respeito do teu projeto, qual é a missão desse projeto? Quando você pensou nele, você já falou um pouco de você, mas enfim, criar algo onde você consegue reunir uma galera assim, e fiel a você, com certeza eles estão com você porque eles entenderam qual é a razão de ser disso tudo. Fala um pouquinho mais sobre isso. A missão. Então, no começo, a minha missão, né, até agora era simplesmente eu sentia que era dar essa oportunidade deles expandirem a mente, deles escutarem um pouco do que, né, de como eles podem mudar os hábitos deles e como isso faria toda a diferença nessa etapa da vida que é a escola, né, até você entrar no meio do adulto, né, enfim. E aí eu queria isso, eu queria que algum jovem, antes, quando fosse bem menor, tivesse me falado desse mundo, sabe? Tivesse me apresentado mais cedo ele. E aí eu falei, poxa, não teve ninguém. E talvez eu possa ser essa pessoa para outro jovem, sabe? Isso. Então foi isso. Nossa. Eu só Perfeito. juntei o pessoal e falei, gente, cara, vamos conversar aqui, vamos bater um papo, sabe? Vamos falar. E empreendedorismo é literalmente você fazer aquilo que você ama. Porque eu falei, empreender, você empreende em qualquer área que você quer. Você tem que fazer com amor, porque às vezes falar assim, poxa, empreendedorismo é fácil, mas tem muita coisa dentro disso. Você até mentalmente, sabe? Nossa. Muito. E eu vi isso e eu vejo isso porque eu tô aprendendo aprendendo todo dia. E tomar esses hábitos, tentar sempre buscar liderança, tentar ter essa autorresponsabilidade. Eita, meu português é ótimo. Perfeito. Essas coisas, né? Isso é empreender, sabe? Como você disse, empreender dentro de casa. Meus pais, eles sempre apoiaram a gente. Tem alguma coisa? Como é que a gente faz? O que você acha? O que a gente tem que fazer, sabe? Passar essa responsabilidade pra gente pensar na solução. Senão fica muito fácil, a gente acostuma alguém dando a solução e você simplesmente se conforma manuseando. com a média, né?
se você conforma em ser manuseando. mediano e não pode ser assim. Exatamente, exatamente. Você ter essa. E quando você começa a pensar por si só, você expande Uhum. sua mente, você é mais criativo, você Isso. consegue ter essa autonomia, entendeu? Uhum. E aí Não, Uhum. imagina, o jovem hoje em dia é assim, fantástico o que a gente consegue abranger. Tanto é que eu vi Uhum. que muitas empresas procuram jovens para nessa área de tecnologia, porque a gente Uhum. nasceu nisso, entendeu? Então a gente se dá Isso. muito melhor do que os adultos às vezes. Uhum. Só que acontece, é o jovem com aquela habilidade dele contra a experiência do adulto. E aí tem Isso. muita gente que fala assim: ah, Stephanie, mas eu só vou aprender quando eu passar por aquilo. Ah, eu só vou aprender quando eu quebrar a cabeça, sabe? Eu fico, pô, eu penso assim. Eu não quero ter que quebrar a cabeça, tipo assim, eu não quero ter que perder minha saúde para só depois eu aprender que eu tenho que cuidar dela, sabe? Eu não Nossa, com certeza. quero. Imagina, alguém vai pro lado, tem dois caminhos, esquerda e direita, aí a pessoa vai pra direita e lá tá fechado. Aí ela vem e fala: olha, não vai pra direita porque lá tá fechado. Vai pra esquerda. Aí você fala: não, eu só vou aprender que lá tá fechado se eu ir pra lá. Aí você vai pra lá e você vê que tá fechado e você aprende. Eu fico, não faz sentido, você foi pra voltar, sabe? Então eu gosto muito de escutar o que aconteceu e como a pessoa resolveu aquilo pra eu trazer isso pra minha vida, sabe? Poxa, Uhum. você passou por isso e você fez isso e aquilo. Interessante, sabe? E aí eu consigo, de certa forma, me prevenir e também, não é nem prevenir, é já ter um conhecimento, se caso eu passar por aquilo ou alguém passar, eu saber, né, o que fazer ou como evitar isso. E não ter que passar por aquilo para eu realmente Uhum. aprender. Por isso que eu valorizo muito quando né, você, por exemplo, vem dar essas falas e tenta ajudar a gente a entender mais. Professor é outro que ajuda muito na formação do jovem, Uhum. de verdade. E eu acho que empreendedorismo tem tudo a ver com professores, tá? Professor, porque você consegue ver no aluno como a matéria que ele gosta tem tudo a ver com o professor. Sabe? O Nossa. professor que você tem aquela. Você gosta de conversar com ele, você gosta de interagir com ele. Tem professores que eles fazem, assim, totalmente diferente daquela sempre, aquela Hum. aulinha chata. E você vê que aquilo lá fica muito mais interessante. Você consegue aprender muito mais. E eu Isso. penso que conhecimento é poder. E eles Isso. passam os conhecimentos pra gente e eu fico, caramba, mano, isso é muito top. Porque, olha, de verdade, eu não sou a melhor aluna, não, meus professores sabem. Mas os professores que eu gosto, eu tô sempre ali vendo e acompanhando, eu fico, que impressionante o jeito que eles conseguem prender a gente, fazer a gente entender de uma outra forma, sabe? Tem professor que não, vou falar ali a matéria, falei, não, beleza, mas tem professor que realmente ele se dedica para fazer coisas diferentes, criatividade total, e consegue passar para a gente a mensagem. E eu acho que empreender é Uhum. isso, sabe? Com Passar a certeza. sua mensagem do que você acha de um jeito totalmente diferente, sabe? É muito legal isso, sério. Uhum. Nossa, que bacana. Gostei disso, né? Inteligente aprende com os seus próprios Próprios erros e o erros. sábio até com o erro dos outros. E é mesmo. E um dos programas que eu mais gosto de trabalhar dentro do que eu faço aí com os jovens, né, que é um conteúdo do Nick Vojt, aquele palestrante que é só tronco, né, que também é da Ah, equipe tá. do John e que ele é o embaixador de um dos programas, o Youth Max Plus, e ele diz o seguinte: às vezes a gente ganha, às vezes a gente Aprende. aprende. Nos ensinaram que às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, eu perdi, enfim. Mas não, às vezes a gente ganha e às vezes a gente aprende. E é isso que a gente precisa falar para ele, cara, ensinar como lidar com o fracasso, a colocar a sua criatividade para fora, e enfim. Eu sei que eu sou apaixonada e eu sou apaixonada por você. Quanto mais eu te escuto, eu ficaria aqui te ouvindo a noite toda, porque eu acredito muito, muito no potencial de vocês. E a gente só precisa
dizer para vocês assim, ó, não perca o foco. A gente costuma focar muito naquilo lá, ó, eu quero aquilo ali a gente tem que focar mais no que acontece na caminhada, no dia a Uhum, dia. sim. Então eu tenho um objetivo, eu quero atingir aquele objetivo, mas eu só vou atingir aquele objetivo se eu cuidar das minhas ações diárias, dos meus hábitos. Ninguém chega aqui, ó, no topo. Uhum. Ninguém chega aqui no topo com hábitos morra abaixo. Para você chegar aqui, ó, tem uma escalada. Uhum. Você conhece alguém que chegou aqui e disse assim, sei lá, não sei o que aconteceu, de repente eu acordei e estava aqui. E, e o barato da vida acontece exatamente aqui, né? Ninguém muda Sim. nada em sua vida se a gente não mudar pequenos hábitos, pequenas ações diárias. E foca nisso a única coisa que eu posso te dizer agora, Stephanie, é que você literalmente faz parte do meu círculo íntimo. Você é alguém que eu Ah, quero aqui no meu círculo digo íntimo, mesmo. próximo a mim, para que a gente possa impactar essa geração. Eu sei Uhum. que esse é o chamado de Deus para minha vida, sabe? Impactar essa geração. Um dia todos nós vamos viver de história e nossa, eu sei, a minha vida, o meu fazer, ele é muito intencional. Eu vivo intencionalmente, porque Uhum. eu quero muito ir. Eu falo, nossa, imagina, pensa, o dia que os professores descobrirem que o potencial que ele tem e que ali, naqueles minutos dentro da sala de aula, se ele souber usar o seu fazer intencionalmente, desde pequenininho, né? Quem é que Uhum. sabe mais para uma criança? Diz para ela que não é assim. Tenta fazer diferente. Não. Enfim. Então é muito legal e eu acho que você está no caminho certo. Quero muito aprender com você, Ah, digo mesmo. porque a gente precisa estar perto. Olha Ali. só, olha a responsabilidade aqui, ó, com essas coisas. Essas coisas tão lindas. Então, veio para mim hoje e falou assim, ó, eu vou, si mesmo, eu vou fazer o dever, falou para a mãe, lá com a tia Rita. E aí, gente, incrível assim, o quanto eu vejo, o quanto essa menina está evoluindo. Eu não Aham. convivo diariamente, mas sempre que eu posso eu estou perto. E o quanto a gente pode fazer a coisa acontecer e mudar o mundo a partir dessa coisa aqui, mais, né? Essa É. célula aqui tão pequenininha, daí a gente expande. Então vamos lá, Sim. Esther. A gente tem 12 minutos e eu queria que Uhum. você, nesse tempo, pudesse aí. Que mensagem você deixa hoje para os jovens e para os pais? Porque eu nunca saí de um trabalho como adulto em que não tivesse ali uma filhinha que chegasse para mim, Uhum. me ajuda, o que que eu faço com meu filho? Me ajuda, o que que eu faço com a minha filha? Então, Uhum. de jovem para jovem e de jovem para os pais dos jovens, que Entendi. Tá. mensagem você deixa para eles? Vou começar para os jovens, né? Como eu falei, eu nunca me vi, né, fazendo isso, tanto é que o meu sonho é trabalhar na área da saúde. Eu acho maravilhoso isso. E Uhum, eu acho que né, essa boa comunicação que eu tenho de conversar com jovens, eu acho que às vezes pode ser um dom. Eu não sei, eu posso estar sendo uhum. presunçosa, mas e eu acho Ah, não. muito interessante quando as pessoas vêm e falam, poxa, Stephanie, obrigada por ter falado isso, ou obrigada por ter me ajudado. Uhum, Mesmo que coisa simples, você sente que você fez alguma mudança ali, que você pôde ajudar de alguma forma, e isso que é uhum, gratificante, sabe? Eu acho uhum, que eu acho que os jovens eles têm que procurar sempre mudar os seus hábitos agora nessa fase, porque depois tudo complica, entendeu? Vida de adulto complica. Então, começa agora, para você não ter que passar por isso depois. Liderança, procurar sempre tomar isso nas escolas, liderança no meio dos seus amigos, ser uma pessoa influenciável pro lado bom, sabe? Saber resolver os problemas.
saber ter essa autorresponsabilidade, saber agir em momentos que você não estava preparado para, sabe? Isso tudo é empreender e lá na frente isso tudo conta. Às vezes a gente acha, poxa, eu vou estudar muito, vou ser melhor da turma e eu vou fazer uma boa faculdade e depois disso estou garantido na vida. Só que não é assim, sabe? E eu sei que a gente cria muita expectativa de saída da escola, todo mundo vai se dar muito bem, e aí às vezes chega lá aos 18, 19 anos e bate aquele baque. Faltou alguma coisinha que eu não sei que faltou para eu conseguir. E aí pode ser isso, sabe? Você pode Uhum. ser, pode ter o melhor diploma, mas você não tem as qualidades, sabe? O que as pessoas necessitam hoje. Você é uma pessoa negativa, você não consegue resolver os problemas, sabe? Você não quer resolver as coisas, você não quer transferir para o outro. Então, acaba que foi em vão aquilo que você, sabe, você focou em seguir o fluxo, vou estudar porque eu estou garantido, mas esqueceu do principal, que é saber se comportar socialmente com os outros, saber se comunicar, saber criar esse laço com as pessoas, fazer, né, a gente fala amigos e network e tá preparado para esse mundo. Então, os jovens, a gente tem que focar nisso, entendeu? Cuidar da nossa mente. Agora, na adolescência, é o momento que a gente mais está em turbilhão. A gente não sabe o que pensar, o que que vai fazer? Meu Deus, está acabando a escola, e é isso e aquilo. E aí, às vezes eu falo, gente, começa pelo básico. Começa a cuidar da sua mente. Tipo assim, começa a Isso aí. pesquisar coisa que vai agregar, sabe? Eu sou uma jovem, eu faço de tudo. Tipo assim, eu com meus amigos eu zoo, eu brinco, eu saio. Eu não deixo de perder essa amizade, essa conexão. Só que eu falo, quando eu tô trabalhando ou quando eu tô estudando, assim, pra evolução profissional, eu sou uma pessoa focada, eu sou dedicada, eu tenho meu tempo. Então, você saber diferenciar, sabe? Você não precisa deixar de ser quem você é, mas você tem que botar ali os princípios de que você tem que começar a mudar para no futuro agregar isso na sua vida. Porque você, Perfeito. né, você tem que querer também, querer ganhar, gerar esse valor para você ter mais possibilidade, oportunidades na vida. E oportunidade é tudo. Às vezes uma fala Uhum. assim, alguém está escutando isso na live e depois me chama, enfim, oportunidade e aparece a qualquer momento. E isso Tá é ali, ó. top. Tá ali. Exato, Ela tá exato. ali. Agora ela está para aquele que tá atento e foi Sim, lá e agarrou. atento, exato. E para os pais, eu acho que assim, confiar no filho, sempre confiar assim de pai para filho, conversar, resolver, sabe assim, falar assim, filho, o que que você acha disso? Ou, a gente tá passando por um momento difícil, o que que você acha que a gente poderia fazer para agregar? Como que você acha que o pai poderia tomar uma solução? Ou o que que você acha que eu tô fazendo de ruim que eu posso melhorar? O que que você vê em você que é positivo, que você acha que pode agregar para o mundo? Porque a gente, né, os jovens têm muito problema em ver qualidade em nós mesmos. A Isso. gente tem muito problema em ver, acho que até adulto, em ver qualidade em nós mesmos. Uhum. Então, essas falas assim, passar essa eu travo nessa palavra, Calma, não. responsabilidade, Responsabilidade. né? Esse dinamismo, fazer sei lá, atividades, botar o filho para ver filmes. Tem muito filme muito bom que agrega muito, sabe? Tirar o filho, levar o filho para passear e aí contar a experiência, contar as coisas. Eu acho que tudo na base da conversa e tudo que você acha que pode agregar com uma pessoa tem valor, sabe? Vai gerar valor para aquela pessoa e de alguma forma ela pode usar aquilo para alavancar a vida dela e para ela mesma, sabe? Eu acho isso muito Uhum. top. Meus pais sempre tiveram isso comigo, por Nossa. isso que eu gosto muito disso. Funcionou com você, né? Uhum, Essa é uma prática que a gente utiliza muito aqui. Eu tenho 3 filhos e eu e o meu esposo, principalmente agora nesse período, eu não sei de que forma as famílias estão utilizando, né? Eu tenho trabalhado bastante isso, focando na família, na liderança familiar, porque é daqui para fora. uhum, E como é que a gente tem feito isso? Sentar e perguntar, nossa, e aí, o que que você achou? Como é que foi hoje? Desde o uhum. início. Aí, nossa, como é que vocês estão conseguindo levar a passar por conta disso? A gente se apoia, a gente conversa, a gente escuta, a gente dá a oportunidade de se colocar e a gente sabe que é por aí.
né? E Sim. é com a gente, né? O primeiro grupo que a gente lidera, meus primeiros É a liderados base, são né? A aqui, é a família. base, é a base. E eu quero chamar a atenção também, você falou uma coisa que é importantíssima, a questão da conexão, né? Nossa, tem um livro do João que é maravilhoso, né? A gente se comunica muito, mas a gente se conecta pouco. Uhum, Então, né, todos se comunicam, mas poucos se conectam. Por quê? Porque conexão é sobre o outro. E a gente uhum. acha que é sobre a gente, né? Então você estava falando e eu estava pensando, caramba, e ela acontece a partir de um ponto em comum. Encontre esse ponto em comum na sua Sim, família, com seu filho, porque é daí para a vida, ele vai aprender com você e aí ele vai levar para a vida, sim. né? Porque não tem mágica, não tem mágica. Mas aí a gente, eu sou muito solicitada por pessoas assim, me ajuda nisso. Olha, vai ter uma live, eu vou chamar alguém para poder falar. Mas eu não posso, eu estou cansada, eu estou isso, eu estou aquilo. Gente, vamos lá. Não tem como, Uhum, não tem mágica. Não vai cair do céu. Você é um movimento, né, de dentro para fora. sim. Como eu gostaria, assim, nossa, vamos repetir, né? André tá aí, ó. Que noite, obrigada Rita e Stephanie. André, ele é um dos meus convidados, né? Ah, Na parte 3 agora aí vai. Ainda tem o Davi, que é o uhum. mais um jovem no dia 6 e depois eu vou dar a oportunidade aos pais. A gente está em cima do horário, mas eu quero muito chamar a atenção de vocês para essas lives também. Uhum. Quando eu tenho um grupo dos Estados Unidos de pais jovens, de filhos pequenos, que fazem um trabalho lindo, está fazendo um trabalho lindo, então vai compartilhar aí com a minha audiência um pouquinho do que eles estão fazendo nesse período. Depois tem outro casal aqui de São Paulo, tem um de Portugal, tem o André aqui do Brasil, muito, muito bom. E Stephanie, essa é a primeira de muitos, Sim, sim. tá? Amanhã já vamos conciliar a agenda para que a gente Tá. possa ter mais, tá bom? Obrigada, Gente, obrigada. muito obrigada. Eu vou ter que encerrar correndo para eu conseguir gravar, senão o Ah, Instagram não é. me permite É gravar verdade. para disponibilizar, tá? Mas a gente, maravilhoso, eu fui lendo aí os comentários de vocês. Muito, muito obrigada, Esté. Um beijo grande da sua família, Obrigada, tá? Rita. E não Vou foge falar. não, porque nós vamos Não, fazer a próxima, não vou, tá prometo. bom? Um beijo grande. Beijo. Dá o teu beijinho final, dá tempo. Tchau, gente. Olha, só digo uma coisa: a mudança começa pessoalmente, é de dentro para fora, Isso como aí, você disse. Quer mudar o mundo? Muda a si isso mesmo e aí. depois os outros. É isso aí. Tchau, gente. Perfeito. Beijo, gente. Bora lá agora. Tchau, tchau.